Queridos, boa noite a todos, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre a sua casa, sobre as nossas vidas. Eu quero te convidar nessa noite a nós cultuarmos a Deus. Já vá compartilhando esse vídeo, vá convidando os seus amigos. Aí separe esse momento para verdadeiramente nós estarmos prestando um culto ao Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 95. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Salmo de número 95, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor. O salmista já nos faz o convite e ele nos dá uma diretriz de como nós devemos cantar ao Senhor. Com júbilos, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-nos com salmos, porque o Senhor é Deus supremo e grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Deus é o mar, dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostemos-nos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. No meio desses versículos, Deus, assim, ele mostra o seu poder para nos dar motivos para nós adorarmos a Ele, para nós prestarmos cultos a Ele. Só que Ele dá dois motivos maravilhosos, tanto no versículo 1 como no versículo 6. No primeiro versículo ele diz que Ele é o rochedo, a rocha da nossa salvação. E no versículo 6 ele diz que é o Senhor que nos criou. Talvez você esteja passando aí por um momento de dificuldade, apreensivo, preocupado no momento que nós estamos vivendo. O Senhor nos convida a adorarmos a Ele, a louvarmos a Ele, e Ele te dá motivo. Ele é a rocha da tua salvação. Ele é o Deus que te criou, Ele cuida de você, Ele te dá uma segurança, porque a salvação está nessa rocha, numa rocha firme, inabalável, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus assim possa confortar o teu coração com essa palavra, que Deus possa verdadeiramente que o Espírito Santo possa estar ministrando na tua vida, que Ele é a tua salvação, Ele é o teu rochedo e Ele te criou. Eu quero te convidar a orar nessa hora. Feche teus olhos. Bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias, que excede, Senhor amado, o nosso merecimento. Senhor, muito obrigado pela tua paz, que excede o nosso entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que essa paz possa chegar em cada lar, ó Pai. Uma paz, Senhor, que a tua palavra expressa para nós vivermos, Senhor amado, e nem entendermos essa paz, e queremos vivenciar verdadeiramente essa paz, ó Deus, independente das circunstâncias que nos cercam, que o Senhor possa ser a nossa segurança, em nome de Jesus. Alegra o nosso coração, alegra o coração de cada um, Senhor amado, que está prestando culto a Ti nesta hora, que possamos verdadeiramente fazer como esse salmista nos recomenda, com júbilo, Senhor amado, te prestar culto, em nome de Jesus. Amém. Te convido a louvar ao Senhor nesta hora. Glória a Deus, queridos. Vamos louvar e adorar ao nome do Senhor. Deus tem feito grandes coisas nas nossas vidas, né? A palavra do Senhor diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E a nossa alegria é saber que as ações e as benfeitorias de Deus sobre as nossas vidas não são guiadas apenas pelo fato dele querer nos agradar, mas é pelo fato dele ser justo, dele ser verdadeiro. E é por isso que o nosso desejo, deve ser de sempre andar nos seus caminhos, na sua presença, realizando a sua obra que ele nos convocou, que ele nos comissionou, para que dessa forma nós possamos estar exaltando esse Deus, que é o Deus do universo, é o Rei de todas as nações, e um dia a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Vamos louvar o Senhor. Grandes são as tuas obras, do Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são
os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, o Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. E um dia, no grande dia, todos estarão diante do Senhor. Todas as nações estarão prostradas diante dele. E nós, como igreja, como remidos e como salvos, estaremos ali diante do Cordeiro, louvando e o adorando para sempre. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Pois só teu nome é santo. Aleluias. Aleluias. Um dia nós estaremos diante dele com a segurança de sermos salvos em Jesus Cristo, porque o nosso Deus, o nosso Pai, providenciou a nossa salvação. Ele providenciou todo o plano de salvação, todo o plano de redenção. A palavra do Senhor diz que Ele nos atraiu até Ele com cordas de amor. Seu ato de amor, sua entrega ali na cruz. Aleluias. Um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu. Resgate e salvação encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou
a vida e a salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. Cante quando? E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a tua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Cante. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Um plano pra salvar, um pacto pra selar, silêncio no céu. Ele se deu em resgate, salvação. Encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo que ele fez foi obedecer um plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Me libertou. E por isso somos livres. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Mais uma vez, cante Jesus. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Ele nos salvou. Aleluia, foi um ato de amor. Ele se entregou.
A ação foi toda dele. Pois Jesus Cristo falou que ninguém tomava a sua vida, ninguém toma a sua vida, mas ele disse: eu mesmo a dou, eu mesmo a dou. Foi ele que entregou a sua vida, ele não precisava descer para Jerusalém, ele não precisava chorar por Jerusalém, mas ele foi, pegou sua cruz e a minha cruz e caminhou na via dolorosa, os cravos em suas mãos, os cravos em seus pés, a coroa em sua cabeça, foram atos de amor. Por mim ele se entregou, por ti ele se entregou, e hoje somos livres, somos salvos nele. Um sacrifício perfeito. Não resta mais nenhum tipo de sacrifício, não resta mais nenhum tipo de ação religiosa que possa acrescentar valor em nossa salvação. Foi perfeita a sua vida, foi perfeito sua pregação, foi perfeito seu sacrifício, e é perfeita a nossa salvação. Então cante: Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Mais uma vez: Jesus, Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Aleluias. Aleluias, nosso Deus é maravilhoso, sua graça é sublime, seus atos de amor são indescritíveis, não há como descrever em palavras humanas o quão grande é esse amor do Senhor pelas nossas vidas. Aleluias. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens,
ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa Ele ofereceu. Para satisfazer o Criador, Ele morreu, para que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Aleluia, Deus abençoe a sua vida. E agora nós iremos para a palavra do Senhor. A paz do Senhor novamente, irmãos. Eu quero te convidar a você separar esse momento para nós estarmos meditando na palavra do Senhor. No livro de Malaquias, no capítulo 2, o versículo 17, e Malaquias 3, o versículo 1. Hoje nós nos manteremos nesses dois versículos, daremos continuidade àquilo que nós temos falado na carta de Malaquias, onde o Senhor chama a atenção daquele povo, onde o Senhor chama aquele povo ao arrependimento para prestar um culto que o agrade verdadeiramente. Se tem uma lição que o livro de Malaquias nos instrui, é vivermos uma vida de um culto permanente, que o Senhor se agrade desse culto. Amém? Capítulo 2, versículo 17. Diz assim: enfadais o Senhor com vossas palavras. E ainda dizei: em que enfadamos? Em que o fadamos? Nisto que pensais. Qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e deles é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu vos envio um mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá
ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Feche teus olhos, Deus. Te agradecemos por essa palavra, Senhor, essa palavra que é luz para a nossa vida. Senhor amado, que essa palavra que nos guia, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, por ter deixado ela para nós. Muito obrigado porque Tu tem se revelado, Senhor, se revelou e tem se revelado a nós através da Tua palavra. Senhor, ilumina, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para aprendermos de Ti nessa noite. Queremos, Senhor amado, Te prestar um culto, Senhor, que Te agrade. E nós cremos, Senhor amado, que isso passa por nós entendermos, Senhor, compreendermos, vivenciarmos essa palavra. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo venha ministrar nas nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o que nós vimos até agora no livro de Malaquias? Nós vimos um profeta, Malaquias, enviado por Deus para falar para o povo de Israel, e ali é uma conversa diferente, onde há um diálogo entre Deus e o povo. Deus faz uma reclamação ao povo, o povo, de uma forma espantosa, não entende esse tipo de argumentação, de reclamação de Deus, e Deus continua a sua argumentação, provando porque ele não tem se agradado daquele culto e não tem aceitado aquele culto do povo. Ali, esse povo é um povo que já há mais de 100 anos volta do cativeiro persa. Um povo que durante Isaías, Ezequiel, Jeremias, Deus profetiza para aquele povo, profetiza que eles voltariam a Jerusalém, reconstruiriam a sua vida em Jerusalém. Só que muitas dessas promessas apontava para Jesus Cristo, tanto a sua primeira vinda e como a sua segunda vinda, como uma completude das suas promessas. E esse povo volta para Jerusalém na expectativa dessas promessas. É um povo que está vivendo assim verdadeira calamidade em Jerusalém. Há um governador persa sobre eles, onde esses persas colocam pesados tributos sobre a vida desses homens. Eles estão passando um problema de fome, há uma seca naquela época, há uma degradação do templo, uma degradação do culto, uma degradação do sistema religioso. Eles estão cercados por seus inimigos. Então, a vida que eles estavam vivendo era uma vida realmente preocupante, onde levavam a eles questionar a Deus em diversas coisas. E Deus começa esse capítulo 1 de Malaquias falando que estão lançando sobre eles uma sentença, um juízo. E Deus continua em dizer que mesmo assim, mesmo com essa sentença, mesmo que Deus estivesse colocando juízo sobre aquele povo, Deus amava. E o povo questiona Deus: Senhor, em que o Senhor nos ama? Como o Senhor nos ama se nós estamos vivendo nessa condição? E Deus fala assim: olha, na minha soberania, eu escolhi vocês, escolhi o seu pai Jacó ao invés de Esaú, eu escolhi Israel ao invés dos edomitas. Eu odiei os edomitas e destruí os edomitas, e se por acaso eles voltassem a reconstruir a sua cidade, eu derrubaria com as suas próprias mãos. E Deus fala: olha só, eu tenho motivo suficiente para fazer a mesma coisa com vocês, mas não fiz, porque eu amo vocês. Eu provei meu amor para com vocês, selecionando vocês mediante a minha soberania. Só que esses homens, esse povo vai viver a sua vida. Depois de se passar 100 anos, eles não verem as suas promessas serem cumpridas, então eles vão viver a sua vida, vão tentar se desenvolver, sendo que o culto que eles prestavam a Deus era apenas um cumprimento das suas obrigações religiosas, onde eles levavam animais cegos, animais dilacerados, pães imundos eram feitos pelos levitas e pelos sacerdotes. Então, o relacionamento que eles tinham com Deus era um relacionamento pura e simplesmente para cumprir as suas obrigações perante Deus. Só que Deus não aceitava esse tipo de culto, Deus não aceitava esse tipo de relacionamento. Deus queria que eles prestassem um culto mediante
Deus havia determinado. E mais, eles teriam que vivenciar uma vida reta, uma vida justa, para que Deus pudesse aceitar esse culto. Então são duas coisas. Deus determinou a forma do culto e a vida que nós vivemos determina se Deus iria aceitar o culto ou não. E Deus fala assim: olha, vocês me chamam de pai, vocês me chamam de Senhor, mas cadê a minha honra de pai, cadê a minha honra de Senhor? E ele aponta para um governador. Ali havia um governador nomeado pelos persas, que julgava aquele povo, que governava aquele povo, e Deus fala: olha só, pega a sua oferta e leva para o governador para ver se eles vão aceitar. E Deus fala assim: olha para a oferta das suas mãos e vem a mim me prestar culto, vem a mim fazer petições, vem a mim fazer orações, para ver se eu vou responder a vocês, se eu vou responder a essas orações. E Deus aponta depois para eles como o porquê de ele também não estar aceitando esse culto, porque eles estavam vivendo uma vida de um jugo desigual, onde colocava mulher estranhas, estrangeiras e mulheres filhas de deuses dentro do povo de Israel. Havia um casamento de um jugo desigual e mais, esses homens estavam largando as suas mulheres, se divorciando das suas mulheres, repudiando suas mulheres e indo casar com essas mulheres filhas de deuses. E nós chegamos aqui no versículo 17 do capítulo 2. Uma observação, para nós termos cuidado com o resto da Bíblia. Só em 1917, se eu não me engano, a Bíblia foi dividida em capítulos. E muitas vezes nós seguimos esses capítulos e um assunto não se encerra quando aquele capítulo se encerra ou aquela seção do capítulo se encerra, que é o caso aqui de Malaquias, no capítulo 2. Se nós não fizermos de uma forma integral esse versículo 17 do capítulo 2 com o restante do capítulo 3, nós ou não entenderemos o capítulo 3 ou entenderemos de forma errada aquilo que o povo está dizendo e aquilo que Deus está dizendo para o povo. E nesse versículo 17 do capítulo 2, é necessário que nós façamos algumas divisões para nós entendermos o que Deus está querendo dizer e que o povo está dizendo. Deus diz assim, o versículo diz assim: e enfadais o Senhor com vossas palavras. Deus fala assim: eu sou enfadado. Essa palavra no original, ela é cansado, é quase chegando numa irritação, quase como Deus falando assim: olha, minha paciência com vocês esgotou. Olha, o limite da minha paciência chegou ao fim. Eu transbordei com vocês. Eu não aguento mais vocês. Eu estou enfadado. Sabe que quando Deus diz que está cansado com o culto que eles prestam, é como se Deus falasse: olha, eu não aguento mais esse culto. Será que esse culto não tem hora para acabar? Será que não pode acabar antes? Porque o culto, o objetivo do culto é agradar a Deus. O objetivo do culto é prestar ao Senhor um culto que ele tenha prazer de estar recebendo esse culto. Mas era o contrário. Ele estava sendo enfadado, incomodado, né? É como se Deus estivesse assim, dormindo e batesse lá na porta de Deus e falasse: Senhor, está na hora de começar o culto lá naquela igreja. Deus fala: poxa, mas eu vou sair aqui do meu sono. Talvez Deus estava fazendo alguma coisa, humanizando Deus, assim: eu estou fazendo isso aqui, será que eu vou ter que ir lá receber esse culto? Eu não aguento, né? Esse culto deles. Geralmente a coisa é ao contrário, né? Nós que ficamos enfadados com o culto, ficamos: poxa, já é tarde, ai, essa pregação não acaba, esse louvor não acaba. Muitas vezes quando a gente está pregando, né, a pessoa está lá, ó, batendo cabeça, ou está olhando para o relógio. Quando ela olha para o relógio assim e olha para o pregador, fala assim: ó, tá na hora de acabar. Não, a gente não aguenta mais essa pregação espada, comprida e chata, como diz um pastor que eu tinha antigamente, pastor Carlos, uma pregação comprida e chata. Então Deus já tinha perdido a paciência daquele povo e não queria o culto daquele povo. As suas atitudes não
levavam a Deus se agradar daquele povo, e nem as suas ofertas, e nem os seus sacrifícios agradava a Deus. Não só o povo, mas como a vista grossa que os sacerdotes faziam para o culto que estava sendo prestado. Os sacerdotes tinham a responsabilidade de, vamos dizer assim, gerenciar a vida espiritual, gerenciar o ensinamento ao povo, e eles estavam sendo complacentes com as atitudes do povo, complacentes com as ofertas erradas que eles estavam levando para Deus. E como o resto do livro de Malaquias, esses homens faz uma seguinte pergunta a Deus: em que nós estamos te enfadando? Senhor, olha só, como pode nós estamos te enfadando? Nós, Senhor? Não. O Senhor deve estar olhando para outro povo. O Senhor deve estar falando com a pessoa errada. Eu não tô enfadando o Senhor, não. Olha para o culto que eu estou prestando, né? Eu estou cantando tão bem. Olha como minha voz está afinada. Olha como é que eu estou tocando bem. Olha como é que eu estou animado no culto. Olha como é que as minhas vestes estão decentes, bonitas. Acabei de comprar roupa nova para vir para o culto. Olha como é que eu chego no horário, não chego atrasado. Talvez isso fosse um diagnóstico que nós fizéssemos para nós olharmos para a vida de outra pessoa e falar assim: não, é um culto que realmente Deus se agrada. Mas nem sempre enfadamos Deus com coisas externas ou aparentes. Nem sempre nós olhamos e conseguimos enxergar se o culto está sendo prestado a Deus. É um culto que Ele aceita ou não. É claro que talvez essas coisas que eu falei, talvez não, essas coisas são relevantes, né? O culto que você presta a Deus também não pode ser feito de uma forma relaxada. Mas Deus vai chamar para uma coisa primordial, para uma coisa primária, que Ele está sendo enfadado por esse povo. Ele continua o versículo, olha o que ele fala. Ele fala: enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizei, em que o enfadamos? Aí ele fala assim: nisto que pensais. Vocês estão me enfadando. O povo pergunta: Senhor, como nós estamos te enfadando, Senhor? Ele fala assim: vocês estão me enfadando por aquilo que vocês estão pensando. Pelo que aquilo que está no coração de vocês, não é nem por aquilo que vocês estão falando, não é aquilo que vocês estão cantando, não é por aquilo que vocês estão demonstrando, não é aquilo que vocês estão externando, mas aquilo que está dentro de vocês. Deus está falando assim: ó, vocês estão tendo uma percepção errada de mim. Vocês estão dentro do coração de vocês, dentro da mente de vocês, tendo um conhecimento totalmente errôneo da minha pessoa. Por exemplo, muitas vezes nós temos uma visão de um Deus castigador ou de um Deus permissivo. Essa é uma visão errada de Deus. Nós enxergamos Deus como um equilíbrio, né? Entre um Deus misericordioso, amoroso, um Deus justo, mas um Deus que derramou a sua graça sobre nós. Essa é uma visão certa de Deus. Uma visão errada é uma visão extremista de um Deus castigador ou um Deus permissivo que aceita qualquer coisa. Então, o que desagradava a Deus de uma forma primária naquele povo era percepção errada que eles estavam tendo. E qual era a percepção que eles estavam tendo errada? Eles estavam questionando a justiça de Deus. E qual era o argumento que eles estavam usando para dizer que Deus era injusto? Porque é isso que eles estão falando, olha só. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que enfadamos. Nisto que estão pensando: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Eles estão dizendo: olha, Deus é um Deus injusto. E se você prestar atenção, fazer a divisão certinha do versículo, você vai ver que ele está dizendo que Deus é injusto, não é por aquilo que eles não têm, mas é por aquilo que Deus dá aos ímpios. Olha o que ele falou: qualquer que faz o mal
passa por bom aos olhos do Senhor. Olha só, eles falando, olha só, eu sou justo. Eu estou passando por mal ao coração, à vista de Deus. Mas o ímpio que faz maldade está passando por bom. Então, cadê o Deus justo? Cadê a justiça de Deus? Enquanto o intuito de Deus através do profeta Malaquias é demonstrar ao povo e ao sacerdote que vale a pena servir a Deus, vale a pena cultuar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. Malaquias está dizendo para aquele povo, olha só, vocês precisam cultuar um culto que agrade a Deus, segundo aquilo que ele determinou. Vocês precisam viver uma vida reta para que Deus possa aceitar o culto de vocês, mesmo a circunstância de vocês ser umas circunstâncias assim calamitosas, mas vale a pena cultuar ao Senhor em meio às dificuldades. E o questionamento deles é justamente ao contrário. Na verdade, a conclusão deles é justamente ao contrário. Não vale a pena seguir a Deus. Se nós avaliarmos direitinho, não vale a pena. Nós que somos justos, nós não recebemos a bênção de Deus. E o ímpio recebe a bênção de Deus. Ele fala assim, tem alguma coisa errada. Se quanto mais nós servimos a Deus, mais nós sofremos, tem alguma coisa errada. Enquanto quem não serve ao Senhor prospera, tem dinheiro, tem saúde, vive uma paz aparente, viaja para os melhores lugares, estuda nos melhores colégios, tem os melhores carros, tem o melhor plano de saúde, enfim, vive uma vida totalmente abastada. Então, tem alguma coisa errada. Não sei se vale a pena eu servir ao Senhor. Esse era o pensamento do povo de Israel. Um povo que viveu milagres e milagres de Deus, um atrás do outro. Se tem uma coisa que nós somos ingratos. E quando nós olhamos para o povo de Israel, como era um povo ingrato. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós não ficamos atrás. É aquela frase, quando não faz... se fizer 99, se fizer 99 e não fizer 100, não presta. É exatamente isso que eles colocavam para Deus. Olha, Deus nos tira da mão do Egito, nós erramos. Deus levanta reis, levanta juízes para restaurar, levanta profeta para nos chamar a atenção. Por causa do nosso caminho errado, nós somos levados cativo. Deus promete nos livra, nos traz de volta para a nossa terra. Levanta Neemias, levanta Esdras para reconstruir. Levanta Ageu para nos chamar a atenção. Levanta Zacarias para nos chamar a atenção. E agora levanta Malaquias para voltar ao arrependimento. Mas nada disso é levado em conta. E o povo diz que Deus é um Deus injusto. Por quê? Abençoa o ímpio. Olha que nem ele está reclamando por não ser abençoado. Ele está reclamando porque abençoou o ímpio. Parece um pensamento meio comunista, né? Vamos dizer assim. Comunista não quer que ninguém suba, mas que todo mundo fique lá embaixo. Mas se repararmos direitinho, esse povo de Israel está olhando para as suas vidas e comparando com a dos ímpios. Eles olham a vida dos ímpios e olham a vida deles. E qual a conclusão que eles chegam? Eu sou justo. Então eu mereço a bênção de Deus. E aquele não merece a bênção de Deus. Mas quando nós olhamos para o livro de Malaquias, e quando nós vamos para Ageu, como nós vamos para Zacarias da mesma forma, mas vamos nos concentrar em Zacarias, as atitudes daquele povo, as denúncias que Deus faz através de Malaquias para aquele povo não tinha nada de justo. Eles estão longe de viver uma vida justa. Eles viviam uma vida de prostituição. Eles viviam uma vida que violentavam as suas esposas. Eles ofereciam animais imundos, animais coxos, animais cegos, animais dilacerados. A oferta que eles ofereciam era uma oferta segundo a seu bel prazer.
podia ser qualquer animal, podia ser qualquer farinha. Eles roubavam no dízimo nas ofertas. Você vai ver nos versículos mais à frente que eles roubavam no dízimo nas ofertas, que eles eles praticavam feitiçaria, eles eram adúlteros, eles juravam falsamente, eles defraudavam o salário de quem eles servia a eles. Eles oprimiam os órfãos, as viúvas, eles enganavam os estrangeiros e ainda não temiam a Deus. E eles olhavam para a vida deles e falavam que eram justas e eram merecedores das benéficas de Deus. E olhavam para a vida dos ímpios e falavam assim: Senhor, por que o Senhor não julga os ímpios? Por que o Senhor não pesa a mão sobre eles? É esse tipo de atitude que esse povo tem, típico de pessoas que não querem se arrepender. Típico de pessoas que não olham para os seus pecados, preferem olhar para o pecado dos outros. Eles não conseguem enxergar pecado em si próprio, mas conseguem enxergar o pecado na vida dos outros, como Mateus 7, 4, 5 diz: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então ele está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor não é um Deus justo. Aí Deus falou assim: mas por que eu não sou justo? Porque o Senhor está abençoando no ímpio. Ele não pede, Senhor, me abençoa. Ele está pedindo para Deus não abençoar o ímpio. E se consideram justos. E se consideram merecedores da bênção de Deus. Eles não entendem, se Deus fosse exercer justiça sobre eles, eles estariam mortos pelas suas atitudes. E Deus vai dizer mais à frente que ele vai exercer essa justiça. Eles se achavam merecedores da bênção de Deus e que o ímpio sofreria a justiça de Deus. E às vezes, irmãos, nós não queremos, tem pessoas que nem querem ser abençoados. Eles não querem nem ser abençoados, nem pedem a Deus a bênção, mas eles, dentro do seu coração, que era o que esses homens estavam falando, Deus fala assim: olha só, é o que vocês pensam. Vocês nem estão dizendo isso, mas dentro do coração de vocês estão pensando isso. Ele não quer que ele seja abençoado, mas ele quer que o ímpio não seja, ou até mesmo o irmão que está próximo a ele. Dentro do seu coração, a inveja que há dentro do coração dele, ele não quer que Deus o abençoe. E ao contrário, ele quer que Deus exerça juízo sobre os ímpios e até mesmo sobre os seus irmãos. Esse é o tipo de gente, esse é o tipo de povo a quem Deus está argumentando. Para nós entendermos um pouquinho melhor do pensamento deles, nós vamos pular um pouquinho para o versículo 14 e o versículo 15 do capítulo 3 de Malaquias. Olha o que diz o versículo 14 e o versículo 15. Vós dizeis: inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Cara de pau. O povo cara de pau. E andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Nós vamos falar mais à frente sobre esse versículo, não hoje, claro, mas esse era o pensamento desse povo. Esse questionamento sobre como Deus lidar, irmãos, com o justo e com o injusto, permeia toda a Bíblia. Isso não é exclusivo de Malaquias e nem daquele povo. E é um questionamento que se vem sendo conduzido até hoje. É uma palavra que nós podemos trazer como bem atual nos dias de hoje. A Bíblia tem alguns exemplos, como Jó, um homem justo que buscava Deus, um homem que oferecia sacrifício para os seus filhos, se por acaso eles já pecassem. O próprio Deus elogia Jó, mas de uma hora para outra, tudo muda. Ele perde o gado, ele perde a saúde, ele perde os filhos, só resta a mulher. Só sobrou a mulher para perturbar o Jó. Eu acho que Jó deve ter falado para Deus: Senhor, só podia ter deixado meu gado e levar essa mulher, para ela parar de me perturbar. Olha o que ela fala
no capítulo 2, versículo 9. Então sua mulher lhe disse: ainda conserves a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então a própria mulher de Jó questionou, falou assim: você é um cara justo? Você é um homem que serve a Deus? Como é que você pode sofrer e estar passando por essas coisas? Depois de um tempo do seu luto, né, os seus amigos chegam para Jó e falam assim: Jó, tem algum problema aí, Jó? Eu não queria falar para você não, mas tu fez besteira. Tu pecou. Se tu está passando por isso, alguma situação houve na tua vida por você estar passando por essas questões. Os próprios amigos de Jó apontam para ele e o acusam de ter feito alguma coisa porque eles não entendem porque um homem justo e temente a Deus passa por esses problemas. E abrindo um parênteses aqui, irmãos, jugo que nós carregamos durante muitos anos e muitas igrejas carregam até hoje. Faz essa questão: ó, se você está passando por um problema, é que você pecou. Olha, e ainda tem ao contrário, são extremos muito grandes. Ó, se está tudo bem na tua vida, tem alguma coisa errada, porque o diabo não está te perturbando. Olha, você não está servindo a Deus direito, então o diabo não está te tentando. Procura ver alguma coisa. São julgos e cargos pesados que nós carregamos durante anos dentro da igreja por falta de entendimento da palavra do Senhor. O próprio Senhor, quando cura aquele jovem cego, pergunta: ó, tem alguma coisa errada. Por que ele era cego? Seu pai ou sua mãe pecou? Ele falou assim: nem seu pai nem sua mãe pecou. Foi dessa forma para que a glória de Deus fosse manifestada na vida deles, né? E é um questionamento de Jó no final do capítulo, onde Jó aponta algumas coisas para Deus. Lá no versículo 38, no capítulo 38, Deus diz assim: depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me, se tens entendimento. Deus fala assim: Jó, se coloca no teu lugar, Jó. Jó, você não conhece os meus caminhos. Jó, você não conhece as minhas intenções, não conhece os meus planos. Então, retenha as suas palavras. Deus aponta assim a sua onisciência, dizendo que Ele permite a dificuldade para que Ele possa moldar, para que Ele possa provar Jó, provar a fé de Jó. E isso também acontece conosco. Tiago trabalhou a carta de Tiago trabalhou muito essa questão, onde fala assim: olha só, alegrei-vos em todas as dificuldades, porque Deus tem um propósito das provações em te tornar íntegro, perfeito e completo. Isso, irmãos, é um aprendizado para nós, porque Ele quer que nós sirvamos a Ele por aquilo que Ele é, não aquilo que Ele pode nos dar, não aquilo que Ele nos proporciona, não as suas bênçãos, mas por aquilo que Ele é em nossa vida. E isso faz totalmente uma diferença muito grande em momentos que nós vivemos hoje. Porque se Deus nos preparou durante um tempo que talvez você pensasse que seria uma provação muito grande, uma dificuldade muito grande, momentos como esse você vai ver: ó, aquilo que eu passei é fichinha, e foi uma preparação para que eu tivesse hoje condição de viver aquilo que eu estou vivendo hoje, que eu conseguisse passar por aquilo que eu estou vivendo hoje, porque a caminhada com Deus, a nossa fé vai sendo moldada, vai sendo fortalecida. Nós vamos entendendo que nós conseguimos andar com Deus, não é através dos nossos méritos, mas é pela graça de Deus, pelo Espírito Santo, vai nos fortalecendo. O Espírito Santo vai nos dando condição de vivermos essa vida com Deus, para que chegue momentos mais difíceis e nós temos condições de servi-lo, e que não venha esse questionamento que veio o povo de Israel: vale a pena servir ao Senhor? Quando você tem a sua fé fortalecida, quando você vai sendo provado na sua vida, e quando chega verdadeiramente uma dificuldade complicada, difícil, você não passa na sua mente esse questionamento: vale a pena servir ao Senhor? O Senhor é justo? Porque você entende que a vida com o Senhor não passa por aquilo que Ele te faz, aquilo que Ele te dá, mas aquilo que Ele é na sua vida. E você chega à conclusão que vale a pena servi-lo. E vou te dizer, irmãos, isso é um funil que nós estamos vivendo.
É um crivo que tem sido passado no povo de Deus. Possivelmente, ou as coisas irão piorar, ou essas dificuldades virão com mais frequência. Vão ser momentos que vão acontecer com mais frequência. E isso vai servir para verdadeiramente nossa fé ser moldada para de momentos mais complicados que nós vamos viver. E é como se fosse uma peneira que Deus esteja passando para verdadeiramente o trigo ficar. E tem 2 exemplos aqui que eu estou com o meu horário bem apertado, que é Asaf e Salomão. Asaf no Salmo 73, ele olha a prosperidade do ímpio e ele fala assim, ó, quase me desviei. Quase em olhar a prosperidade do ímpio e não entender as benéficos do Senhor na minha vida. Salomão lá em Eclesiastes, ele diz assim, tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro. Tanto o que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvários enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. Eclesiastes 9, versículo 2 e versículo 3. É isso que o povo questionava. Por que sirvo a Deus se os meus opressores estão melhores do que nós e Deus não os castiga? Engraçado, quando você vai a Israel, tem algumas edificações, ou tem uma parte em pé, ou tem marcas delas, né? E ali eles fazem maquete, desenhos de como era na época, e às vezes tem até alguns desenhos de como era aquela edificação. E como governadores da Judéia, principalmente, Herodes Filipe, quando eles separavam lugares, tipo um veraneio, ou lugares para se refugiar em um determinado tempo, como eram lugares situosos. Tu olha assim, eu me lembro em Massada, embaixo tinha um local lá onde Herodes ficava, esse eu acho que era o Grande, ou Herodes o Grande. Era um negócio, eu falei, cara, como é que o cara construiu aquele negócio ali? Uma vista incrível, né, que ele tinha. E eu fico imaginando o governador da Pérsia no meio desse povo. Como é que deveria ser uma vida suntuosa desse cara? E eles olhavam assim para esse governador, que julgavam eles, que cobravam pesado, e falavam assim, senhor, tem alguma coisa errada. Como é que esse cara prospera desse jeito? Devia fazer muita raiva a esse cidadão. Mas esse era o questionamento desse povo. Irmãos, e o motivo de muitos fazerem essa mesma pergunta hoje é o mesmo motivo do povo de Israel. Lembra que a gente tem falado o seguinte, o povo de Israel foi induzido por um entendimento errado das promessas de Deus. Possivelmente, essa indução veio pelo entendimento errado também dos sacerdotes, dos levitas, e as pessoas até hoje questionam a Deus, a sua justiça, porque foram induzidos por palavras erradas, por ensinamentos errados, profecias e palavras que Deus não fez, e eles têm uma leitura totalmente tortuosa e vivem uma expectativa de um evangelho que não existe. Creem no evangelho que Jesus não deixou. O evangelho de Cristo é Deus, um Deus furioso, para punir o homem, e o homem enxergar que ele é pecador, que ele é falho, que ele merece a punição, mas Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, enviou o seu Filho para que pudesse cumprir essa pena que seria nossa, e essa pena que ele imputou sobre o seu Filho, houve ali um recibo daquele pagamento que Jesus Cristo imputou sobre nós, e assim nos tornou justo. Nos justificou perante Deus, mas continuamos sendo mal, pecadores, perversos, pessoas injustas. Esse é o Evangelho. Não há nenhuma promessa de um Deus vai nos promover bens materiais, que não vai nos promover saúde, que não vai nos promover um posicionamento social. Esse Evangelho não é o Evangelho de Cristo.
A expressão maior do amor de Deus por nós é no sacrifício de Cristo que Ele fez por nós. E para essas pessoas não está no sacrifício de Cristo. Lembra que no capítulo 1 que Deus fala assim: olha, eu amei vocês, eu amo vocês. Eles falam assim: não, Senhor, você não nos ama não. Eu estou com minha casa derrubada, o muro da cidade está derrubado, o templo está derrubado, os inimigos estão ao nosso redor, eu estou passando fome, tem seca, tem um governador nas nossas costas, eu estou pagando tributo, os sacerdotes não valem nada, os levitas não valem nada. Não, o Senhor nos ama, não nos ama não. E Deus fala assim: eu amei vocês sim, porque eu amei Jacó e odiei Esaú. E as pessoas até hoje questionam a Deus na sua justiça porque eles não conseguem entender que a maior benéfice que Deus poderia ter feito e faz por nós é Cristo, é o sacrifício de Cristo, é aquilo que esse sacrifício nos proporciona e nos proporcionará para nós. É certo, irmãos, que Deus tem prazer em nos abençoar materialmente, nos dar saúde. Isso, Deus tem prazer no nosso bem-estar. Deus quer o nosso bem, né? Mas não é o principal, né? A principal obra do Espírito Santo. A principal obra do Espírito Santo é te convencer do pecado, do juízo e da justiça de Deus. E nesse final da justiça, irmãos, é mostrar que Deus é justo. É mostrar que Deus, se fosse colocar a sua justiça sobre você, você estaria morto. E algo hoje, irmãos, se tem algo hoje que é questionado, é a justiça de Deus. No tocante à catástrofe que nós vemos, a desastre, qualquer um que acontece, as pessoas, olha, não existe Deus, Deus não é um Deus justo, Deus é um Deus mau. Quando morre uma criança, quando morre inocente, quando morre justo, quando morrem pessoas boas, a coisa que mais é questionada é a justiça de Deus. E quando nós vamos, irmãos, para a misericórdia de Deus, em salvar pessoas que são desprezíveis pela sociedade, pessoas que são descartáveis pela sociedade, pessoas que, aos olhos da sociedade, tinham que morrer. Irmãos, e quando aparecem, né, em público e falam assim: não, eu fui salvo por Deus, eu fui limpo por Deus, eu fui regenerado por Deus, paguei o meu preço pela sociedade, fui castigado pela sociedade, pela lei, pela justiça, mas agora eu fui justificado por Deus. A sociedade não aceita isso, porque eles querem ver o quê? A mesma coisa que o povo de Israel fazia. Eu quero ver juízo de Deus esses homens. E ele encerra o versículo falando assim: onde está o Deus de juízo? Que Deus é esse que não aplica juízo aos ímpios? Israel chega à conclusão, irmãos, que Deus é injusto. E Deus tem a resposta maravilhosa para eles, irmãos. Fala assim: eu sou justo e farei justiça sim, mas na hora que eu quiser, por quem eu quiser e da forma que eu quiser. E no versículo 3 e nos versículos subsequentes, Deus vai dizer como Ele fará justiça, quando fará justiça e por quem Ele fará, através de quem Ele fará justiça. Olha o versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá no seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Ele começa a falar assim: eis que envio o meu mensageiro. 400 anos antes de esse mensageiro vir, Deus reafirma a promessa de enviar João Batista, aquele que iria aplanar o terreno, aplanar os caminhos do rei. Havia um costume na antiguidade, quando o rei ia de uma cidade para outra, quando o rei iria viajar, os seus servos iriam na frente aplanando o caminho, para que eles não tivessem muito desgaste na sua viagem, onde sua carruagem, seu cavalo não trepidasse muito. Então eles iriam na frente preparando o caminho. Essa era a função de João Batista, que já havia sido
profetizado por Isaías. Isaías 40, 3 e 4 diz assim: vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplainaram. Agora, isso acontece em Marcos 1, no versículo 2 e 3. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, João Batista tinha a função de preparar o caminho do Senhor, fazendo isso denunciando o pecado do povo, denunciando a corrupção dos seus governantes, encorajando o povo, pois havia chegado o momento da vinda do Messias. É uma demonstração do novo nascimento, o batismo de João, o batismo do arrependimento. Quando ele batiza aquele batismo do arrependimento, ele está apontando para Cristo em dizer que vem um que irá praticar um batismo que trará um novo nascimento, trará uma nova vida para aquele povo. E Deus fala assim nesse versículo: eis que envio o meu mensageiro, que prepararam no caminho que diante de mim. Deus dizendo que é Ele mesmo. Deus fala assim: olha só, vocês estão pedindo justiça. Aguarde. Ele fala assim: ó, João Batista vai vir, o meu mensageiro vai vir diante de mim. Ele dizendo, eu mesmo, aqui na figura de Jesus, irá ao encontro do povo e dos sacerdotes. Fala assim: eu vou ao encontro de vocês. Se aquele povo estava esperando que Deus fosse ao encontro dos ímpios, Deus falou assim: eu vou ao encontro de vocês. E para quê? Para fazer justiça conforme eles tinham exigido de Deus. Lembra que no final do versículo 17 ele fala assim: cadê o Deus da justiça? Onde está o Deus da justiça? Deus fala assim: espera aí que eu vou ao encontro de vocês. E no continuidade do versículo ele fala assim: de repente, depois da vinda desse mensageiro, de repente, não é no tempo de vocês que eu vou fazer justiça, é no meu tempo. Gálatas 4:4 diz assim: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. No tempo determinado por Deus, no tempo que Deus determinou para que o seu filho viesse à terra, ele veio para julgar. E ele fala assim: o anjo da aliança. Ele coloca duas figuras aqui: o seu mensageiro, que é João Batista, e o anjo da aliança, que é quem? O próprio Deus, Jesus Cristo. Quando o povo cobrava justiça de Deus, eles argumentavam que Deus tinha feito uma aliança com eles. Por isso que Deus fala assim: o anjo da aliança. Deus fala assim: o Deus que fez aliança com vocês irá praticar a justiça que vocês tanto estão querendo. Só que Deus quer fazer com aquele povo, lembre qual aliança que foi estabelecida com eles. Voltamos lá às pregações anteriores, Deuteronômio 28. Deus fala: se vocês me obedecerem, vocês terão bênção assim, 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 assado. Mas se vocês me desobedecerem, vocês terão maldição assim, assim e assada. Quando o povo iria cobrar de Deus a justiça, eles cobravam mediante a promessa da aliança. Falaram assim: olha só, o Senhor prometeu que iria nos abençoar e iria fazer juízo aos nossos inimigos. A aliança o Senhor não está cumprindo, não. A cara de pau daquele povo em cobrar de Deus uma atitude mediante a sua aliança. Se Deus fosse um Deus mais impaciente, vocês leram o Deuteronômio 28? Você leu o que eu escrevi para vocês? Para vocês estarem me cobrando esse tipo de coisa? E Deus fala que veio um anjo da aliança, um anjo de uma nova aliança, o mediador dessa nova aliança, o mediador entre Deus e os homens. Irmãos, se esses homens entendessem que quando o Filho do Homem vem, pela misericórdia de Deus, quando esse anjo da aliança vem, ele vem exercer justiça, mas conforme João escreveu, ele veio o quê? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça
Porque se ele não viesse cheio de graça, a justiça dele seria por exterminar. Ele cheio de graça e de verdade. Graça, porque o que nós merecíamos era verdadeiramente morrermos. E de verdade. Por quê? A continuidade dos versículos, irmãos, vai dizer porque é de verdade. Graça, irmãos, porque não nos tratou segundo os nossos atos. Não nos tratou segundo os nossos merecimentos. Verdade, pois ele veio purificar o seu povo. Ele veio purificar as nossas vidas. E Malaquias vai apontar isso na missão desse anjo, na missão do anjo da aliança, na missão de Jesus Cristo. Então, quando o povo vai cobrar a Deus que fosse feita justiça, e o povo vai chamar a aliança para poder cobrar a justiça de Deus, eles não entendem que a justiça de Deus viria através do teu filho, e o seu filho viria o quê? Cheio de graça, mas cheio de verdade, porque Deus fala assim, olha, vocês precisam que a purificação do meu filho venha sobre vós, e Deus vai tratar do versículo 2 em diante. E ele continua, ele fala 3 frases aqui, irmãos, que deixa talvez de cabelo em pé esse povo. A quem vós buscais? O povo estava buscando quem? Alguém que fizesse justiça. A quem vós desejais? O povo estava buscando o quê? Justiça para os ímpios. Só que Deus fala assim, virá ao seu templo, o templo do Senhor. E lá no começo do versículo 5, ele fala assim, enxergar-me-eis a vós. São 3 frases, irmãos, que Deus coloca, que deixa o povo assustado. Fala assim, olha só, Senhor, tem alguma coisa errada. Eu quero que o Senhor faça justiça, mas a justiça é contra o ímpio. O Senhor vem falar o que para mim? Que eu busquei quem fizesse a justiça, que eu desejei a justiça, só que o Senhor fala que essa justiça virá no seu templo. Quem frequentava o templo do Senhor era o povo de Israel. E Deus fala assim, enxergar-me-eis a vós. Não, Senhor, eu não quero que essa justiça chegue a mim, eu quero que essa justiça chegue aos ímpios. Eles queriam que Deus fizesse justiça para com os ímpios, mas Deus diz assim, olha só, a minha justiça vai começar com vocês, é com o povo de Israel, ao seu templo, a vós. Vocês estão clamando para mim que a justiça chegue aos ímpios, vai chegar primeiro com vocês. E é algo que quando Jesus veio para praticar justiça, foi isso que ele fez. Tudo que Jesus direcionou, a sua pregação, o seu ministério, o enviar aos seus discípulos, tudo começou o quê? Para os judeus. Veio para os seus e os seus não o receberam. Foi primeiro a ele. Vão primeiro, quando ele manda os seus discípulos, ele diz que vão primeiro os da casa de Israel. Deus primeiro começa a praticar a justiça no povo de Israel. E com certeza essa palavra incomodou muito aquele povo, porque eles queriam que a justiça fosse feita para o lado, não para ele. E, irmãos, nós temos um defeito muito grande. Nós olhamos para o mundo e cobramos mudança de atitude do mundo, mudança de posicionamento do mundo. Pedimos juízos para o mundo, mas Deus diz que Ele vai começar o seu juízo dentro da sua igreja. Quando nós olhamos os versículos posteriores, vemos que Ele tem uma obra de purificação a ser feita. Sabe por que essa obra de purificação? Quando ele vai continuar os versículos, que é a única forma de ele aceitar e de ele se agradar do nosso culto. Não é à toa que Isaías vai falar, purificai as vossas mãos, purificai o vosso coração, limpai as vossas mãos. E Deus está repetindo isso. E só há um meio, irmãos, de purificação para nós. É o anjo da aliança. Só há um meio de purificação. É o sangue
do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Só um meio de purificação é o ato remidor de Jesus Cristo naquela cruz. Só um meio de Deus aceitar o nosso culto é através da mediação do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar o seu coração, possamos sim pedir a Deus que Ele venha sobre nós nos purificar. Não olhamos para o lado, apontamos nenhum para o outro, mas possamos olhar para a nossa vida e pedir que Deus purifique a nossa mente, o nosso coração, o nosso caminhar, a nossa vida por completo. Amém? Deus abençoe cada um de nós. Pastor Sandro. Aleluia, palavra maravilhosa. Quando nós somos expostos à luz da palavra de Deus, nós ficamos maravilhados. Como Deus nos trata, mesmo quando a Bíblia nos revela exemplos negativos, mas ainda assim, como o Senhor trata conosco, como Ele se envolve conosco no nosso ensino e no nosso aprendizado. Vamos cantar uma canção antes de terminar esse culto também. Coloque a sua mão no seu coração e exponha a sua vida agora para o Senhor sem medo. Sem medo, porque toda vez que Ele corrige, é para o nosso bem. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, 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 oh. Me enchem da tua paz. Oh, me enchem da tua paz. Aleluias. Receba, antes de receber a bênção do Senhor, quero te convidar. Amanhã, às 7h30, nós estaremos aqui com o nosso programa Radinho de Pilha. Se você tem alguma dúvida da Bíblia, alguma questão a ser tratada, mande a sua pergunta para a gente vai estar discutindo aqui. Às vezes a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos. E domingo pela manhã estaremos aqui, presbítero Mateus e eu, na Escola Bíblica Dominical. A gente está muito feliz com o resultado da Escola Bíblica Dominical. A nossa Escola Bíblica está tendo uma audiência muito grande e isso deve à sua participação, à sua interação. Então, pergunte mesmo, fale mesmo, comente mesmo. A gente lê os comentários, a gente faz as perguntas, a gente responde segundo as nossas possibilidades. Tá? Vai ser uma alegria estar com você aqui às 9h da manhã e sempre compartilhe os cultos para que os seus amigos possam ter acesso a essa palavra maravilhosa. Amém? Amém, meus irmãos? Deus te abençoe. Queridos, a partir dessa semana, a gente vai estar fazendo da seguinte forma. O culto de terça-feira, ele é reprisado na quarta. O culto de quinta, ele é reprisado no sábado.
Sexta-feira tem um radinho de pilha. Temos a escola bíblica dominical e o domingo e o culto de domingo à noite. E o culto de domingo à noite a gente reprisa ele na segunda-feira à noite. Por quê? Porque a gente quer que essa palavra alcance o maior número de corações. Então, assim, divulgue mesmo, sabe? Curta a página da igreja, acompanhe, que Deus tem muito para nos dar. É claro que isso vai durar enquanto nós estivermos em quarentena, porque a gente tem esse expediente, porque a gente está em casa, então a gente vai disparar isso aí. Então a gente está com culto domingo, segunda-feira reprise do culto de domingo, terça, quarta-feira reprise do culto de terça, quinta culto da palavra, sexta radinho de pilha, sábado reprise do culto de quinta e domingo de manhã escola bíblica dominical. Amém? Glória a Deus. Oi? Semana cheia, né? Cheia e repleta com a palavra de Deus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de ti. Que Deus levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe.